O filme As Virgens Suicidas foi eleito pelo Les Cahiers de Cinema como um dos 10 melhores filmes dos anos 2000. E eu assisti ele recentemente e me fez pensar sobre algumas coisas que eu gostaria de discutir aqui com vocês. As Virgens Suicidas conta a história de um grupo de meninos que eram obcecados pelas belas e trágicas irmãs Lisbon e pelo mistério de suas mortes. Pois qual seria o motivo daquelas criaturas que pareciam até divindades terem se suicidado? Bom, é isso que eu vou tentar resolver nesse vídeo. E antes eu tenho alguns adendos importantes. O primeiro é para prestar atenção nos gatilhos, que obviamente é um filme que conta de temas pesados. E como eu vou tentar solucionar meio que o mistério da morte delas, também vai ter spoiler. E a idade indicativa do filme, que está disponível na Amazon Prime, é de 18 anos. Por mais que seja meio hipócrita eu estar falando isso, já que eu tenho 15 anos e assisti o filme. Mas o que seria da internet sem hipocrisia, afinal, né? E outra coisa é que eu vi alguns vídeos na internet e eu vou deixar os que eu achei mais interessantes linkados aqui na descrição. 2 deles estão em inglês, mas um é da Leia Preta Leia, que é muito interessante, se você não quiser ler em inglês, por mais que tenha legenda em português. Eu ainda vou indicar que você assista o vídeo dela, pelo menos, já que eles falam de pontos que eu não consegui falar tão bem aqui nesse vídeo. Família. Nós vamos começar por um dos tópicos que as pessoas mais julgam o motivo de suas idas. Bom, a família é composta pelo pai, Ronald Lisbon, o qual é um professor da escola das meninas, e a mãe dona de casa, Senhora Lisbon, e pelas 5 filhas, Teresa, Mary, Bonnie, Lux e Cecília, que têm idades de 17 a 13 anos, respectivamente. E bom, ao longo do filme, percebe-se que a família toda é meio depressiva. O pai, um homem solitário que não tem tanta voz na criação das meninas e acaba sendo sufocado naquela casa cheia de garotas. E nós também temos a mãe, que se afundou na religião para fugir da realidade, se tornando fundamentalista religiosa e extremamente controladora com as suas filhas, ao ponto de não deixar as meninas saírem sem ir para a escola e até escolher o que elas iriam vestir. E aqui eu quero fazer um adendo muito importante, pois essa atitude em si é muito simbólica, já que a moda, assim como qualquer outra arte, é um meio de expressão. E ao ser tirada, arrancada daquelas meninas, meio que tira parte da personalidade individual delas. Por isso, em vários momentos do filme, você não consegue identificar traços de personalidade específicos de cada irmã, tirando de Lux, que é a que tem mais destaque na trama, e que era mais rebelde assim. Mas as outras irmãs, elas parecem sempre uma coisa só. Elas parecem um ser só. Então você nunca consegue diferenciar muito bem elas. E foi muito inteligente que o figurino, ele não deixa muito evidente essa traço de personalidade dela, os quartos também não. Então isso é muito interessante. Os meninos. Bom, agora a gente vai falar sobre os eu líricos da nossa história e como eles estão ligados à morte das meninas. E eu gostaria de começar essa análise pelo final do filme, na qual eles terminam a narração dizendo, abre aspas, não importavam o quantos anos elas tinham, ou o fato delas serem meninas, mas apenas que nós as amávamos. Porém, essa afirmação vai se provar não ser verdade. Bom, os meninos contam que eram encantados, para não dizer obcecados, por aquelas garotas desde sempre. E esse assédio e obsessão por elas era totalmente baseado no fato delas serem muito bonitas, e como elas sempre estavam presas dentro de casa, nunca podiam explorar o mundo, isso dava um ar de mistério delas, então eles acabavam vendo elas como divindades e não seres humanos. E um momento que isso fica bem claro, principalmente no livro, que eu não li, mas eu vi vários vídeos falando sobre o livro, e eu vi várias pessoas apontando esse momento em específico, que não fica tão claro assim no filme, mas depois que você sabe disso no livro, você consegue perceber ele no filme. Ficou confuso, mas enfim. É no momento em que eles vão buscar elas pra ir no baile, e eles meio que as julgam assim, acham chato o fato delas falarem demais. Sendo assim, que você esperava que um ser humano não falava?
Vocês eram apaixonados por ela e supostamente sabiam tudo sobre elas, mas se incomodaram por elas falarem demais? Ou então no momento em que, no final do filme, eles vão salvar elas daquela prisão, que eles falam que vão levar elas pra viajar de carro, alguma coisa assim. E os supostos salvadores estavam mais interessados na recompensa que eles teriam por fazer isso do que se elas estavam bem ou não, sendo que elas estavam presas naquela casa há muito tempo. Isso é extremamente triste. Que tipo de salvador é esse que se importa mais no que ele vai receber do que com a pessoa que ele tá ajudando? E bom, o que você tira de conclusão disso é que os garotos não amavam elas. Eles amavam a idealização delas. Eles amavam a visão deles sobre elas, já que na visão deles elas eram divindades e eles tiraram toda a humanidade delas, consequentemente sua complexidade, as transformando em criaturas simplistas e que estão lá apenas para satisfazer eles. Portanto, importava sim o fato delas serem meninas e o fato deles nunca as amarem, e sim a visão deles sobre elas que eles amavam tanto. E essa visão eu tô focando principalmente nos meninos, mas você conseguia perceber ela em toda a cidade. Quer dizer, eles tinham essa cidade, né, esse subúrbio americano, branco, de classe média, tinha uma visão dessas meninas como meninas perfeitas, já que, como os pais eram extremamente religiosos, elas não pecavam tanto, supostamente, não pecavam tanto. E é algo muito triste, porque você não conhece aquela pessoa, você só tá idealizando dela. Ali todos falavam das irmãs Gisban, principalmente quando a Cecília se desviveu. Eles diziam como a Cecília era louca, como se ela tivesse espalhado essa meio que doença para as meninas, sendo que nunca se perguntaram o motivo dela ter feito isso, o porquê aquilo aconteceu. Isso não foi falado e apenas a Cecília ficou como a doida da situação, o que é muito triste porque ela só tinha 13 anos. Ela não devia estar sendo responsabilizada por isso. Eles deveriam pensar sobre o que eles transformaram aquelas meninas e não se a Cecília era louca pelo fato dela se importar mais com o meio ambiente do que com garotos. Porque sim, tem um momento no livro, na primeira tentativa dela, quando ela vai pro hospital, e o psiquiatra diz que ela não queria se matar, ela só queria chamar a atenção para os pais darem mais tempo pra ela com meninos. Mano, solidão. Agora eu vou focar um pouco mais nas meninas e nos sentimentos delas. E esse sentimento que é tão presente na vida de muitas pessoas, mas principalmente de meninas, a solidão. No início da obra, Cecília, ao ser questionada do porquê tentou contra a própria vida, diz ao médico que, obviamente, ele nunca tinha sido uma garota de 13 anos, mas ela não explica o que implica você ser uma garota de 13 anos. E será que se todas nós que nascemos meninas já fomos uma garota de 13 anos, por que aquilo seria um dos motivos dela ter feito o que ela fez? E eu acho que uma frase que se aplica muito bem a essa situação e aquele contexto é Hell is a Teenage Girl. E eu vou explicar isso melhor, mas antes eu vou ter que falar uma coisa que vai parecer um pouco aleatória, mas vai fazer sentido no final, que é sobre a girlhood, que muitas vezes é traduzida como infância ou mocidade, mas é muito maior do que isso o peso dela. A girlhood pode ser definida como, abre aspas, o estado ou tempo passado sendo ou crescendo como uma garota, fecha aspas. E essa palavra, esse impacto que ela tem é tão grande porque quando você arrancam ela de você, arrancam a sua inocência, você ser uma garota e não uma mulher, quando você é obrigada a ser uma mulher, mesmo que você ainda não seja, é um baque muito grande. E geralmente, na maioria dos casos, né, a perda da inocência acontece na adolescência. Eu vou explicar um pouco melhor. Sabe no filme Barbie, em que a boneca sai da Barbie Land, que é um mundo todo rosa e aparentemente perfeito, e entra no mundo real?
Eu acho que ela é um perfeito exemplo do que é adolescência, porque em um dia você está no seu mundo cor-de-rosa e no outro tem sangue saindo da sua vagina, você é assediada na rua, os homens começam a agir inapropriadamente perto de você, não está mais tudo bem você utilizar saia, seu corpo está mudando, de repente você não pode gostar de coisas femininas, porque é futilidade, mas se você gostar de coisas de meninos, você é pick me. Você percebe que não é tratada da mesma forma que os meninos, e aí você descobre que o mundo tá caindo aos pedaços e ele não é como haviam prometido. Então, sim, Hell is a Teenage Girl. Por que eu tô falando de girlhood nesse tópico em específico? Bom, é porque é na adolescência que o tratamento entre garotas e garotos muda e passa a ser mais perceptível, já que na infância você não nota tanto isso, mas na adolescência tudo fica mais claro. E agora, na adolescência, as meninas são obrigadas a ser mais contidas e vigiadas para não passar a linha do que é permitido. E, consequentemente, faz com que elas se isolem muito mais. Isso eu acho que é um dos motivos do porquê a maioria dos casos, quando as mulheres têm hobbies, eles são individuais, tipo pintar, ler, escrever. Enquanto dos homens são hobbies muito mais coletivos, porque eles podem continuar tendo a infância deles. Até quando eles quiserem, já dizia Taylor Swift, você tem 32 anos, mas continua inocente. E os hobbies dele, né, eu tava falando dos hobbies em específico, a comparação, são muito mais coletivos, já que são como jogar futebol ou jogar videogame, e isso eles nunca ficam velhos demais pra isso. Por exemplo, mulheres ficam velhas demais pra brincar de boneca. Claro, eu tô dando esses exemplos porque são coisas associadas a esses gêneros em específico. Mas eu sei que não é regra fazer isso. Só que eu tô fazendo esse recorte em específico, tá? E... eu até esqueci o que eu tava falando, tá? E, afinal... é. Bom, e um dos jeitos que você fica mais perceptível do porquê eles têm esses hobbies mais coletivos, como eu disse, né, a infância deles nunca acaba e eles não têm que se preocupar se já tá anoitecendo ou com quem eles estão andando, que roupas eles estão. A liberdade deles é muito maior do que das meninas. Então, as meninas, para não decepcionarem as pessoas, muitas vezes acabam se isolando. E isso é muito triste. Então, E, bom, dito isso, que eu tava delirando aqui, né? Agora eu vou falar um pouco mais sobre a solidão em si, sem fazer se focar nesse recorte de gênero. Eu acho que a razão da solidão ser muito maior, claro, aqui eu não estou fazendo recorte de gênero, nem de raça, sexualidade, enfim. Eu acho que a razão da solidão ser muito maior na adolescência é porque quando você é criança, é muito mais fácil você disfarçar ela. Afinal, você tem os seus brinquedos. Dá pra você fingir que a sua boneca é sua amiga, seu bichinho de pelúcia é sua amiga. Mas na adolescência, você não sabe. Você não tem mais como encobrir isso. E diferente da fase adulta, você não sabe como lidar com ela. Então, esse é o motivo do porque eu acho que os sentimentos das garotas se intensificaram tanto na adolescência. Do porquê a Cecília disse aquilo. Já, além, é claro, né, do fato delas, em determinado momento do filme, não poderem mais ir pra escola, que era o único lugar que elas podiam ir, mesmo que elas estavam sendo vigiadas, já que o pai delas era professor. Então, como eu disse, eu acho que isso tudo, esse conjunto de fatores, foi com certeza muito determinante e com certeza a adolescência também interferiu nisso, assim como interfere do sentimento de várias pessoas. E é claro, sem contar nos hormônios, né? Em toda essa parte biológica. Que eu sou uma pessoa totalmente leiga pra falar disso, então não vou falar. Bom, eu tinha feito aqui um tópico que era sobre a sexualização da Lux. Só que não ficou muito bom, eu gravando percebi vários erros. Mas em um dos vídeos que eu deixei linkado aqui embaixo, ele tá em inglês, mas como eu disse, a legenda tem em português, Brasil. Que vocês podem ver, porque ela explica isso de uma forma muito boa e muito legal. E é um assunto, eu acho que, extremamente importante,
a adultização e sexualização das crianças quando elas são adolescentes, enfim, né, quando são crianças. Então, eu acho interessante vocês verem ele. Conclusão. Com isso, concluímos que as garotas não morreram por ficarem presas em casa. Claro, eles interferiram nas suas decisões, mas não foi só isso. E com essa fala, eu não quero tirar totalmente a culpa que a mãe teve na situação, já que ela é uma pessoa extremamente possessiva e controladora com as meninas. Só que eu quero só que vocês entendam que é muito mais fácil para a mãe do que aconteceu com aquelas meninas do que todas as outras pessoas que estão em volta delas que interferiram nessa decisão também. E por isso que nesse vídeo eu não foquei tanto no aspecto da mãe em si, da família. Porque geralmente é muito levantado esse tópico nos outros vídeos. Então foi esse o motivo de eu não falar tanto da mãe em si. Mas não significa que ela não tenha culpa, porque ela tem sim, né? Até porque não é normal você prender suas filhas dentro de casa. Mas enfim. Eu acho que um dos motivos que mais interferiu na decisão das meninas foi o fato delas sempre serem vistas, mas elas nunca foram compreendidas. Os garotos, diferente do que eles pensavam, não as amavam. Eles não as viam como adolescentes que se isolam do mundo e que foram isoladas do mundo e privadas de tudo, até de seus próprios corpos. Elas, na visão deles, são simplesmente belas criaturas que, por alguma razão não compreendidas por eles, foram cedo demais. Eles não querem as entender, pois isso tiraria elas daquele pedestal que eles as colocaram, não permitindo que elas fossem humanas. Eles não querem saber a verdade, pois isso faria com que eles acreditam ser a verdade fosse mentira. É por isso que ninguém entende o motivo delas terem encontrado a liberdade no fim. Afinal, ninguém se importa de verdade para saber. Nem os garotos, nem seus pais, nem a sociedade daquela época. E eles todos só as viam como as meninas com algo para se admirar, com a beleza para se admirar e não para se conhecer. O motivo de suas mortes é como um segredo, que apenas as garotas não conseguiam decifrar. Bom, esse foi os vídeos. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever, que como eu disse, apesar desse tipo de vídeo ser diferente do que eu geralmente faço, acho que seria interessante vocês verem o resto dos vídeos aqui, se vocês gostarem. Mas enfim, esse foi o vídeo. Não esquece de comentar, que aí a gente pode conversar um pouco nos comentários. E se você achou esse assunto interessante, eu sugiro vocês verem os vídeos aqui embaixo. E é isso. Tchau, beijo!